Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês tudo que eu já li até agora durante esse ano. E quero deixar logo claro aqui, bem no início desse vídeo, que não é para utilizarem esse vídeo de forma de comparação, quem leu mais, quem leu menos e etc. Vejam esse vídeo aí como uma forma de conhecer novas sugestões de livros, caso vocês ainda não conheçam alguns dos que eu vou mostrar aqui, e como uma forma de encontrar novas leituras que vocês podem adicionar na lista de vocês desse ano, tá bom? Então vamos lá. O primeiro livro que eu li esse ano foi Dessa Vez é Real. Esse livro, para quem gosta de dorama, eu acho que é perfeito, porque ele se passa em Pequim, e tem todo esse contexto realmente de parecer muito com o dorama. Eu, enquanto estava lendo, senti muito isso. Eu me incomodo um pouco com a forma com que foi feita a finalização. Eu acho que correu demais ali no final do livro, mas não deixa de ser um livro bom, não deixa de ser um livro legal para fazer a leitura. E eu acho que principalmente para quem tá passando aí por uma ressaca literária, precisa de algo mais leve para ler, que não seja tão denso, esse livro provavelmente é perfeito. Aqui a gente tem toda aquela trope de relacionamento falso, que depois se torna real, e eu acho muito interessante. O nosso próximo livro é Dungeons e Drama. E eu devo admitir que esse livro se tornou um dos meus favoritos desse ano. Gente, não tem pra onde. Sério, ele realmente virou um dos meus favoritos. Ele mistura praticamente tudo que eu gosto. Tem jogos de RPG, tem teatro, tem musical, tem o romance. Aqui nós também temos aquela trope do relacionamento falso, um pouquinho de Enemies to Lovers. E eu acho que é um livro maravilhoso, é perfeito. Esse livro é simplesmente perfeito. A nossa personagem principal tem que fingir que tá namorando ali com um colega para que ela despiche ali o ex-namorado dela. E a partir disso se desenrolam vários e vários acontecimentos muito, muito, muito legais. O desenvolvimento e a constituição do relacionamento deles é muito legal. Sem contar da forma com que os personagens, né, os outros personagens dessa história se relacionam também. Então eu super acho que vale a pena, principalmente se você gosta dessas temáticas que eu cheguei a citar aqui. Por exemplo, de RPG, de teatro, de musicais, eu acho que vai ser muito interessante para você se você gosta disso. A próxima leitura é algo que não poderia faltar no meu ano, que é Percy Jackson. Para quem não sabe, aqui no canal eu sou muito fã de Percy Jackson e de Harry Potter. Então, assim que lançaram esses novos livros, né, da saga dos Olimpianos, eu realmente fiquei com extrema vontade de ler. Eu ganhei um de aniversário, um dos que já foi lançado, né, e comprei o outro, e eu simplesmente devorei esse livro, simplesmente devorei. Eu obviamente vi algumas diferenças narrativas, acho que pelo contexto que a gente se encontra agora, e as diferenças de épocas em que o primeiro foi escrito para o de agora. O Rick Riordan acabou, pelo menos da minha perspectiva, atualizando algumas coisas para que se torne um pouco mais atual a narrativa, mas não perde nada da essência. Os personagens ainda continuam maravilhosos, e eu acho que o que mais me pegou foi reviver ali um pouco dos momentos de aventuras do Percy, da Annabeth e do Grover, ver eles juntos ali, ajudando o Percy nessa etapa dele de conseguir as cartas de recomendação para a faculdade e sentir aquela nostalgia que vem lá do primeiro livro. Eu achei muito legal, e principalmente quem gosta muito da saga sabe que ela é gigantesca e que em alguns momentos nem todos os personagens estão juntos ali. E quando você gosta bastante de um grupo de personagens juntos, interagindo, acaba que quando você puxa essa nostalgia de quando era lá no início, é algo que te faz se sentir super bem. E foi isso que eu senti com os livros de Percy Jackson. Então eu já vou logo puxar também aqui A Fúria da Deusa Tríplice, porque é basicamente o mesmo comentário que eu tenho para fazer sobre os dois. Se você ainda não leu a saga de Percy Jackson, eu super recomendo que você inicie, principalmente se você tem ali pela faixa dos 12 anos. É uma ótima saga para quem quer começar a ler. E se você, assim como eu, começou a ler esses livros há bastante tempo e ficou com um pouco de dúvida sobre ler ou não esses livros, dá uma chance. Eles são maravilhosos. Eu amei pra caramba. E agora, só o que me resta é esperar o próximo livro que vai ser lançado pelo tio Rick. Eu não sei quando que ele vai lançar esse próximo livro, ainda não vi se tem notícias sobre o próximo livro da coleção, e nem se vai ser só mais um livro, né? Mas estamos aí esperando eles. O próximo livro também é uma coleção de livros, né, que está aí com um próximo lançamento já previsto também, ainda sem data aqui para o Brasil, pelo que eu vi da última vez, mas já tem um próximo lançamento vindo, que é Assistente do Vilão.
Eu não tinha uma super urgência de ler esses livros, mas quando eu tive a oportunidade de comprar eles e adicionar à minha coleção, eu disse assim, eu vou comprar, e assim que eu tiver com vontade, eu começo a ler eles sem problema. E foi o que aconteceu, e eu amei o universo de Assistente do Vilão. Obviamente, eu não recomendo para toda e qualquer idade esses livros aqui, ele tem alguns gatilhos, ele tem algumas cenas um pouco mais fortes, né, porque se trata aqui, obviamente, de um vilão, não é um personagem que tem as atitudes mais éticas do mundo, mas ainda assim, é uma coleção que eu recomendo. Tem um universo muito legal, tem um mistério envolvido nos dois livros muito legal, e que ao longo do tempo, quando você vai conhecendo os personagens, vendo as relações deles, entendendo todo o mundo que existe aqui nesse universo, você vai se envolvendo cada vez mais. Eu achei um pouco difícil me envolver no primeiro livro, né? Me sentir apegada à história para que eu tivesse uma leitura mais fluida, assim como no segundo também eu tive uma leitura um pouco mais fluida, mas não tanto quanto o normal, mas eu acho que isso também se deve um pouco da rotina, porque, querendo ou não, gente, quando a gente fala de ter um ritmo de leitura rápido, vamos dizer assim, a gente também tem que levar em conta os outros fatores que afetam a nossa disposição para ler. E tá tudo bem quando a gente não está bem para ler. Isso não é demérito nenhum, mas isso sempre tem que ser levado em consideração quando vocês forem parar para pensar na quantidade de dias que vocês leram, quantidade de páginas que vocês leem por dia, se vocês levam isso em consideração. Então, esses dois livros foram um pouco prejudicados pela minha rotina, mas a minha avaliação deles não foi prejudicada por isso, tá? Mas a minha avaliação deles não foi prejudicada por isso, porque apesar de ter tido um ritmo mais lento de leitura, ainda assim eu gostei muito da história deles. Então, ainda assim, eles tiveram uma ótima avaliação. E agora, indo para o próximo, eu infelizmente não tenho o livro físico, porque foi um e-book que eu li. Foi Hogwarts, Uma História Marota. Apesar de ele não ser uma história que é oficial, porque não foi a própria autora dos livros de Harry Potter que escreveu, ele tem vários eventos canônicos, e a única coisa que a pessoa que escreveu ele fez foi ligar esses eventos com alguns acontecimentos para que eles tivessem fluidez na história. São acontecimentos que a gente tem conhecimento, quem é fã do universo de Harry Potter já ouviu pelo menos alguma vez algumas das histórias que estão lá, e aí a gente consegue vislumbrar melhor como foram os anos dos marotos em Hogwarts, como foi a convivência deles uns com os outros, como era um pouco mais da personalidade de cada um naqueles anos vividos ali na escola. E eu achei muito legal porque eu, particularmente, sou uma pessoa que tem muita curiosidade de talvez assistir algo ou ler algo oficial dos marotos. Uma coisa que seja meio como Harry Potter, para saber como foi cada um dos anos, cada uma das aventuras deles vividas ali, porque eu acho que talvez tivessem mais coisas, mais aventuras a serem incluídas, que a gente talvez não conhece do universo. Mas esse já foi um livro muito confortável de ler, porque eu sabia que realmente muitas das coisas que estavam ali tinham acontecido. E foi tão bem escrito, foi tão bem conectado tudo, que a gente também consegue se sentir muito dentro da história, assim como nos livros da própria autora. E para mim, como fã da saga de Harry Potter, foi maravilhoso, foi perfeito. O último livro que eu li foi Manual de Assassinato para Boas Garotas. Eu estava lendo esse livro, e aí eu li Hogwarts, Uma História Marota, ao mesmo tempo, porque eu senti um pouco de dificuldade na minha leitura desse livro, talvez por sentir ele sendo um livro denso, não porque a história é ruim, a história é maravilhosa. Quem gosta de thriller pode ler esse livro tranquilamente. Quem gosta de mistério também pode ler esse livro tranquilamente. Eu só tomaria cuidado de pesquisar quais são os gatilhos que esse livro pode ter para você, porque você já fica preparado para isso. Porque então, só tomem esse cuidado de conferir quais são os gatilhos que esse livro pode proporcionar para você. Então, como eu estava falando, eu li Hogwarts, Uma História Marota, enquanto eu estava lendo esse livro, justamente porque eu precisei de um descanso para minha mente. E essa é uma das coisas que eu já comentei aqui com vocês nesse vídeo, que é super válido a gente fazer quando a gente tá ali tendo dificuldade para continuar uma leitura, tá ficando triste com aquilo. Pega um livro um pouco mais leve, bem mais dentro da sua zona de conforto, de algum universo que você já conhece, que você já ama. Lê aquele livro, pega uma novel também, uma HQ, algo que seja mais leve e que consiga relaxar um pouco mais sua mente, que você volta para o que você está lendo, que talvez seja muito denso naquele momento para você, e sua mente volta
mais tranquila para aquela leitura. E foi justamente o que aconteceu comigo aqui. Depois que eu li Hogwarts, Uma História Marota e voltei para Manual de Assassinato para Boas Garotas, a minha leitura fluiu muito, mas muito bem. Eu consegui imergir no universo de uma forma que eu não tinha conseguido imergir até aquele momento. Então eu acho que é super válida essa forma de a gente conseguir descarregar um pouco a mente quando ela está um pouco cansada, ler algo mais leve. Esse livro com certeza me ganhou muito, porque eu gosto de mistério, eu gosto de livros que tem ali algo que vai te surpreender. Eu já tinha assistido a série antes de ler o livro, e mesmo assim, o livro conseguiu me surpreender com todos os plot twists. Eu já sabia todos os mistérios, eu já sabia todas as soluções do mistério aqui. Já sabia quem era o assassino e quem não era. Mas mesmo assim, tiveram acontecimentos aqui que obviamente não foram iguais à série, mas que na hora que aconteceu eu fiquei assim, caraca, eu não acredito que isso está acontecendo. Tive vários surtos literários enquanto estava lendo esse livro aqui. Então eu acho super válido se você gosta desse gênero literário. E da mesma série de livros, eu estou lendo agora Boa Garota, Segredo Mortal, que também está sendo um ótimo livro, está sendo uma ótima leitura. Já cheguei na parte em que o mistério vai começar, estou super ansiosa para continuar essa leitura aqui e ver onde é que a gente vai chegar, onde é que isso tudo vai dar. E é isso, gente, parei aqui. Essa aqui é a minha 9ª leitura do ano, tá? Essa daqui foi a 8ª, já tá finalizada, vou fazer a página dela no meu caderno de leitura e vou gravar para vocês, mas essa daqui já é a 9ª. E eu já tenho os 2 próximos livros que eu tenho que ler. O Prequel, que é Jogo Mortal, se eu não me engano, que é um livro bem pequenininho, mas que explica um pouco sobre esse universo, e dá para ler independente. E temos também o último livro da série, que eu não me lembro agora o nome exatamente, eu acho que é Boa Garota Nunca Mais. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha ele com algum amigo que você sabe que pode gostar desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E é isso, um beijo, até o próximo vídeo e fui!